Olá pessoal, bem-vindo a mais um Café com o Doutor da Saúde e os Negócios. Meu nome é Caio Pado, eu sou o seu host aqui, né? E hoje teremos um convidado muito especial, Dr. Pedro Amado, certo? Especialista em direito médico, tá? Empresário, dono de clínicas médicas, casado com uma médica, ou seja, entende tudo do assunto. A gente vai falar sobre vários temas muito importantes. Peguei várias dúvidas de colegas, né, dos ambientes de trabalho, justamente para a gente trazer para cá e você sair sem dúvidas. Antes de a gente começar o nosso episódio, não esquece de se inscrever aqui no canal, certo? Se você ainda não está no YouTube, corre lá no YouTube, se inscreve, curte, comenta, compartilha com seus colegas quem precisa, tá certo? E estamos no Spotify, Deezer, Applecast e no YouTube, certo? Em todas as plataformas de streaming, tá certo? Então é isso, muito obrigado, Pedro, por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo ao podcast. Ô, Dr. Caio. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui, é uma honra estar aqui contigo hoje para a gente bater um papo sobre direito médico. Tenho certeza que já é sucesso esse podcast e a nossa ideia aqui é contribuir para que esse sucesso continue cada vez mais. Estou à sua disposição e vai ser muito legal esse bate-papo, tenho certeza disso. Amém. Vamos lá, pessoal. Então, assim, todo mundo sabe que aqui eu sou bem direto nas perguntas e... Direito médico. A maioria dos médicos não procura advogado até que tenha um processo ou tenha algum problema muito sério, sociedade desande. Vamos começar então pelo que chama mais atenção, que tira o sono de todo mundo, processo. Então vamos lá. Primeira pergunta é, advogado não, um médico que trabalha dentro de uma clínica, certo? Teve um atendimento, não teve algum problema, o paciente ficou descontente, não necessariamente foi um erro médico, mas descontente. Se ele decidir processar a clínica por insatisfação, a clínica responde, é só o médico que responde, o diretor técnico responde, quem responde esse processo? Ô, Caio, essa pergunta aí é uma pergunta de 1 milhão, viu? Uma pergunta muito interessante e muito boa. Vamos lá. Olha só, em havendo uma discussão sobre uma eventual falha no atendimento, o paciente ele pode entrar com a ação tanto contra o médico, quanto também contra a clínica ou contra o hospital. Imaginemos a seguinte situação. Teve um atendimento de um médico dentro de um hospital, mas o médico ele é vinculado a uma clínica. Então o paciente ele pode entrar com uma ação tanto contra o médico, contra a clínica, contra o hospital. Então a gente vai ter aí provavelmente 3 réus no processo. E uma coisa bastante importante, cara, que eu queria te dizer aqui é o seguinte, que às vezes quando chega uma citação de um processo judicial, a primeira coisa que o médico faz é perder o sono. Mas olha só, ele tem que ter bastante calma nesse momento. Sabe por quê? Quando você chega a receber um oficial de justiça ou uma citação de um processo judicial, você tem que ter calma e ler aquilo que você recebeu. Olhar aquilo que você recebeu. Porque se seguir a regra geral, 2 coisas podem estar acontecendo ali. Uma seria para você comparecer a uma audiência e 2, para você apresentar a defesa. Se aquela citação está te chamando para você comparecer a uma audiência, provavelmente a sua defesa, o prazo dela será de 15 dias úteis após a audiência. Ou então, quando você receber a citação para a apresentação da defesa, você tem 15 dias úteis para você apresentar a sua defesa. Então não precisa se apavorar. Eu sei que é um estresse danado quando você recebe uma citação no processo, mas tem que procurar manter a calma, entender, ver o que está escrito ali e com bastante cautela procurar um profissional habilitado, experiente, conhecedor daquela área para poder fazer a sua defesa. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, pode ser real nesse processo o médico, a clínica e o hospital. Pode ser os 3, pode ser 2 ou pode ser apenas um. Depende daquilo que o paciente entendeu que seria mais adequado processar. Perfeito. E diante disso, por exemplo, vamos ver aqui, o que acontece mais hoje de processo no direito? Seria erro médico, seria o paciente às vezes que ficou insatisfeito e não necessariamente teve um erro médico, é mais relacionado a procedimentos, cirurgias. Hoje a gente tem a parte da nutrologia aí fazendo soroterapia, implantes hormonais, ou está relacionado à consulta em si. Qual que é as maiores causas assim em ordem que você colocaria de processo? Caio, olha só, é essencial que essa relação entre o médico e o paciente seja uma relação bastante transparente. Bastante transparente. O paciente, quando ele procura um médico para fazer um tratamento, um atendimento, o médico, ao recebê-lo, é muito importante que essa via, essa troca,
entre médico e paciente seja bastante assim transparente. E aí a gente fala muito de deixar isso muito documentado. Por quê? Você explicando verbalmente para o paciente e documentando isso, se amanhã ou depois tiver uma insatisfação por parte do paciente, o profissional está devidamente documentado, comprovando que ele explicou para o paciente tudo relacionado àquilo que ele está procurando. Então, é muito importante que essa relação entre o médico e o paciente seja uma relação bastante transparente, seja tudo sempre muito, muito bem documentado, de preferência através de termo de consentimento livre, esclarecido, escrito, não basta ser apenas verbal, tem que ser escrito também. E o que hoje a gente tem visto que tem dado muito problema é a questão de procedimentos. Às vezes, quando o paciente ele procura um médico, ele tem uma expectativa, mas aquela expectativa, às vezes, nem sempre é possível atingir. Então, ele chega com a expectativa, às vezes o médico explica para ele que aquela expectativa não seria possível de atingir, mas o paciente tem a expectativa. Então, em procedimentos, principalmente quando se trata de parte estética, é muito bom deixar isso tudo muito bem documentado. O que é possível é isso. O que é possível é isso. Mas nem sempre a expectativa é possível atingir. Então, quando essa expectativa, às vezes, ela não é atingida, aí acontece uma insatisfação por parte do paciente e um processo, às vezes, é inevitável. E dentro do processo, o que vai valer é o que está documentado. É a prova. Perfeito. E até aproveitando o gancho do que você falou, isso me lembra alguns pacientes que, por exemplo, eu sou oftalmo, né? Além de tudo, eu faço oftalmologia. E dentro do consultório acontece muito, é muito frequente do que o paciente chegar e eles acreditam que ele vai no médico para pegar a receita de um óculos e que o médico tem a obrigação de dar a receita de óculos a partir do momento que ele paga uma consulta. Mas nem sempre o óculos vai ser logo o primeiro tratamento. Às vezes ele tem algum outro problema, ele não tem indicação de óculos, ele tem que fazer uma cirurgia, certo? E o paciente então reclama, já aconteceu comigo, eu quero dinheiro de volta, porque se você não vai me passar o óculos, eu quero dinheiro de volta. O que nesse caso funciona? Porque na verdade o médico, a partir do momento que o paciente entra dentro do consultório, a partir dali ele já está usando o tempo do médico, certo? A partir dali o valor que ele pagou por uma consulta, ou se foi convênio, ele quiser cancelar a guia, não importa. Já está sendo utilizado o tempo, a estrutura do médico, o serviço do médico, a atenção, explicação, análise, tudo isso. A agenda, né? A agenda, principalmente. Mas, diante disso, num caso de um paciente ameaçar, não, eu vou processar porque eu quero que você ou devolve meu dinheiro, ou cancela a guia, rasga a guia, não importa. Eu vim aqui, eu queria um óculos e você não quer me passar. Você quer que eu faça um IAG laser para limpar a lente da catarata antes? Você quer que eu opere? Quer que eu trate a diabetes? Você quer que eu cuide da minha saúde antes de eu te passar um óculos? O que você recomenda para o médico nesse caso? Ok, olha só. Só voltando um pouquinho naquele ponto anterior, que é uma informação bastante importante, que eu gostaria de contribuir aqui com você, é o seguinte, que eu comentei que quando o oficial de justiça chega lá, uma R de citação, o médico às vezes fica um pouco apavorado. Mas uma informação importante, agora o Conselho Nacional de Justiça, ele criou algo chamado domicílio judicial eletrônico. O que acontece? Aquele oficial de justiça que chegava lá na sua clínica, que batia na porta, não vai acontecer mais. Se você tem um CNPJ, se você tem uma empresa, você tem a obrigação legal de cadastrar a sua empresa no domicílio judicial eletrônico. Que as citações, a ideia é que elas ocorram por meio eletrônico, através do e-mail que você deixa lá cadastrado. Agora tem que ficar bastante atento ao seguinte, todos os dias a gente recebe uma enxurrada de e-mails fake, que são vírus, então tem que ficar atento se aquele e-mail que você recebeu, ele é realmente um e-mail de um tribunal, que às vezes você ignora aquele e-mail é um e-mail de uma citação de um processo, o processo está rolando, pensar que não se recebe a fatura da condenação por um descuido. Então o e-mail hoje vai ser um meio de citação também. É muito isso importante. Chega também presencial, porque assim, online não necessariamente a pessoa vai ver, né? Mas a ideia é que isso tudo, que migre tudo para o eletrônico, tudo por eletrônico. Agora, voltando e respondendo a sua pergunta, hoje, assim, a gente tem um problema, não um problema, assim, uma evolução, assim caminha a humanidade, né? A evolução tecnológica, assim, ela é muito boa, é maravilhosa, para você ver. Hoje a gente defende um processo, eu estou aqui em Brasília e eu defendo um processo no Rio Grande do Sul, no Pará, na Bahia, em qualquer estado, tudo de maneira eletrônica, porque o processo, ele virtualizou, hoje ele é tudo eletrônico, então é legal demais, você tá aqui, você
peticionar num processo rapidinho em Salvador, em qualquer local do estado, e você consegue atender o país inteiro. A gente tem assistentes técnicos que moram até fora do Brasil, que atuam com a gente no processo. Porque é legal essa tecnologia. Se por um lado ela é muito boa, por outro lado, às vezes ela causa um certo desconforto. Por exemplo, o paciente chega para você, às vezes, com um problema de saúde. E aquele problema de saúde ela já pesquisou muito para além do Google. Agora a gente tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem o Cloud 3. E aí a gente tem vários meios aí de inteligência artificial. E aí esse paciente chega para você, assim, com o diagnóstico, com o prognóstico, com tudo aquilo que vai fazer. E você às vezes se sente encurralado pelo paciente. Poxa, o paciente sabe muito. Mas o paciente não é médico. Ele não é médico, não é especialista. O médico especialista é aquele profissional que está na frente do paciente. Ele estudou, ele se especializou ali, ele é a pessoa habilitada para dizer se tem ou não que fazer aquele determinado procedimento no paciente. Então, se você adotou aquele posicionamento, aquela hipótese diagnóstica, aquele tratamento, isso está correto, ainda que o paciente ele se sinta desconfortável, não queira seguir a sua orientação, não significa dizer que isso está errado. Não está errado. Você está certo. Se você seguiu a boa prática médica, as técnicas, você é especialista, estudou e entendeu que aquele ali é o caminho daquele tratamento, não tem que devolver dinheiro, não tem que se aborrecer com o paciente. Você tem que manter a sua postura. Porque imaginemos se todos os médicos adotarem essa postura. Não, eu vou devolver o dinheiro, vou ficar... vou ter um aborrecimento com o processo judicial. Rapaz, daqui a pouco a gente cria aquela cultura assim, ou o paciente sai curado ou o paciente sai indenizado, ele recebe o dinheiro de volta. E não é por aí. Sim. Então, se o médico atendeu, tá tudo 100% correto, não existe falha, tá tudo bem. Ele não tem que estar devolvendo esse dinheiro para o paciente e se aborrecer com isso. Agora, há casos e casos. Se de repente o médico entender por alguma razão que eu tenho que devolver o dinheiro, tá tudo bem também. Agora, a nossa orientação é que documente isso. Porque se você não documentar, quem paga mal, paga duas vezes. Você paga o paciente ou devolve o dinheiro do paciente, ele processa você e ainda assim você tem que pagar alguma coisa. Então, se você optar por devolver o dinheiro para o paciente, documente isso. Documente, para evitar que o paciente entre com ação e questione novamente isso daí através do judiciário. Não, perfeito, porque isso esclarece, né? Quando acontece um estresse, quem geralmente vai cair em cima do médico, primeiro é a clínica. Tive um problema com o paciente reclamou, você não passou a receita, ele quer o dinheiro de volta porque ele falou que ele vai ter que pagar uma outra consulta para receber a receita do óculos. Isso eu estou falando de oftalmologia, mas isso serve igual o senhor falou, para qualquer área, né? Vim para tratar e queria isso, achei que ia sair e o tratamento não é o certo. E o que eu vejo é que os pacientes usam muito mal o retorno, né? Alguns não retornam no médico, em vez de dar uma oportunidade para o médico. Não, o médico passou, eu não melhorei. Às vezes ele não seguiu o tratamento, ou ele não voltou com o médico, ele procura uma segunda opinião sem consultar o próprio médico e já fala mal do primeiro médico, o que é um grande erro e que é um hábito, né? Porque, na verdade, as pessoas têm uma dúvida muito grande até sobre retorno. E aí, pegando esse gancho, a gente vai nessa pergunta. Retorno, como que funciona? Porque hoje eu vejo vários colegas que, pelo Código de Ética, parece que nós somos obrigados, aí você me confirma, até que tempo é obrigado ou não é. Se eu informar para o paciente que eu não dou retorno, o que tem muito médico fazendo, eu não dou retorno, é uma opção não dar retorno hoje? O médico pode se recusar a dar o retorno se ele informar antes da consulta, ou ele é obrigado a dar o retorno? Ok, obrigado pela pergunta fantástica, assim, e pela oportunidade de estar falando sobre isso. Olha só, quando o paciente ele busca um atendimento médico, ele tem algum problema de saúde. E nem sempre esse problema de saúde o médico consegue chegar a uma hipótese diagnóstica de cara. Esse é o seu problema, vamos seguir com esse tratamento. Às vezes, para que o médico chegue a essa hipótese diagnóstica, ele tem que fazer alguns pedidos de exames. Ele pode fazer um pedido de exame laboratorial, ele pode fazer um pedido de exame de imagem. Então, aquele atendimento, ele necessita de um plus. Ele precisa de um exame para que o médico, o profissional, ele possa concluir aquela hipótese diagnóstica. Então, aquela consulta, ela não se exauriu, ela não terminou naquele primeiro ato. Assim, existe uma complementação para o médico chegar nessa hipótese diagnóstica. E hoje a gente tem um entendimento pacificado na justiça que essa relação entre médico e paciente, ela é uma relação de consumo.
E se ela é uma relação de consumo, ela tem que seguir as diretrizes estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí, a justiça entende que se nessa relação o médico, vamos supor, ele não dá um retorno, ele poderia estar infringindo o Código de Defesa do Consumidor. Então, aquela consulta que ela é complementar, vamos por assim dizer, uma consulta de retorno que seria complementar àquela primeira consulta lá, em tese ela não deveria ser cobrada. E aí a gente entra naquela questão de prazo, né? É 15 dias, são 30 dias, o plano estabelece, se atende via plano de saúde, são 15 dias, são 30. Olha só, aí é uma questão de mercado. Por exemplo, às vezes, você é um profissional muito competente, sempre está com a agenda cheia, às vezes se eu ligar, Caio, eu preciso de uma consulta, opa, eu tenho vaga para daqui a 2 meses com o Dr. Caio. Olha que situação eu me coloco. Eu fui lá, fiz uma consulta com você, aí você é um profissional muito procurado, que eu sei que é, e aí você só tem vaga para daqui a 60 dias. Ou seja, passaram-se 30 dias. Então você vai cobrar por aquela segunda consulta? Ou então o exame que você me pediu, eu dependo de um plano de saúde, ou eu tive dificuldade para conseguir fazer aquele exame. Então, a gente não pode estabelecer que o prazo seria 21 dias, 13 dias, 15 ou 30. Então, depende da situação em si. Às vezes pode demorar 35 dias. Mas foi porque o médico não tinha agenda. Não tinha espaço para o médico atender. Ou ele não conseguiu fazer aquele exame. Então, assim, não existe uma regra. Esse é o prazo. Religiosamente. Porque depende de outros fatores. Então, aí o que deve prevalecer sempre é o bom senso. Sempre é o bom senso. O médico tinha agenda, o exame que ele pediu, era um exame de sangue, tranquilo, rápido, fácil de fazer, e o paciente apareceu dali a 60 dias, 90 dias, sendo que era possível fazer. Aí seria natural e justo que o médico cobrasse pela segunda consulta. Perfeito. E quando a gente pensa isso, um paciente que tem uma renda mais baixa, e você pede os exames, ele não consegue fazer, né? E aí ele vai voltar com 4, 5, 6 meses. Aí já é uma nova consulta. Aí já é uma nova consulta. Ou então, ele chegou na consulta, assim, às vezes nem sempre aquela segunda consulta, ela é uma segunda consulta. Ele pode querer um plus, uma outra, surgiu mais esse problema, esse outro, então você está avaliando um segundo problema. Então aí seria justo que você também cobrasse por isso. Então o que prevalece é o bom senso. O paciente tinha condições, era possível, o exame que foi solicitado não é algo assim... muito complicado, ele poderia tranquilamente fazer dentro de um curto espaço de tempo e o paciente deixou de fazer. Não está o médico obrigado a esperar a boa vontade do paciente para ter aquilo como consulta. E se a gente levar hoje em consideração, por exemplo, eu fiz também pós-graduação em nutrologia. A área de emagrecimento hoje, os nutrólogos, endócrinos, o pessoal que faz essa área tem partido muito para consulta sem retorno. Assim, é uma consulta, seu protocolo de emagrecimento são de 30 a 60 dias, certo? E não tem retorno. Você vai voltar comigo daqui a 60 dias. Se tiver alguma coisa, você manda via online, mas presencial não tem. Isso tá ok? Pode ser feito dessa forma? Mas olha só, aí você não está falando de uma hipótese diagnóstica. Você está falando de um tratamento contínuo. Às vezes esse paciente fica contigo 2 anos, 3 anos. Fica um bom período de tempo. Eu tenho médico também nessa linha que a cada 6 meses ou a cada 4 meses eu tenho uma consulta com ele, eu pago. Por quê? Porque não é uma consulta de retorno. Ótimo. Ele não fez aquela hipótese diagnóstica inicialmente e deixou de fazer aquela hipótese diagnóstica inicialmente porque dependeria de um outro exame. Aquela consulta se encerrou, então aquele ato se encerrou. Ótimo. Então a gente está falando de um tratamento contínuo. Esse é o meu entendimento. Que se você, naquela consulta de retorno, não é uma complementação da primeira consulta para esclarecimentos de algum ponto, apresentar resultado de exames para que o médico formule a sua hipótese diagnóstica, aí sim, ele tranquilamente pode cobrar a segunda consulta. Não, excelente, bom que ficou bem claro aqui para quem estiver assistindo o episódio que, sobre retorno, o prazo legal hoje seria de 20, 30 dias, não importa, mas se você tratou o paciente, deu um segmento, um norte para ele, não pediu exames, basicamente você pode não ter retorno, oferecer consulta sem retorno. Agora, se foi solicitado exames que ainda complementam e você não conseguiu encerrar tudo numa primeira consulta, o paciente sim teria direito a um retorno, certo? Exato. Se for alguns exames que daí já pesa para o paciente de pagar e não é responsabilidade do médico, mas sim do paciente, você ofereceu prazo para ele fazer, ofereceu condições, agenda, aí se o paciente passou do prazo de 21, 30 dias, é responsabilidade dele, pague uma nova consulta. Correto? Exatamente, cara. Perfeito. E dentro disso, até voltando um pouquinho, rapidamente dentro do que a gente falou, sobre até no consultório. Eu acredito que hoje tem além da gente anotar no prontuário,
não sei se você concorda, mas algumas dicas que você pode dar assim, para o médico, sem ser em relação a anotar no prontuário, mas ele poderia ter dentro da clínica dele um livro de ocorrência, tive um transtorno, algum paciente que teve um problema, anota nesse livro, pede para a secretária assinar como testemunha, ou a secretária, por ser uma funcionária da clínica, traria um viés de interesse, não serviria caso isso evoluísse para um processo. Isso é uma opção ou não? Em relação até acompanhante dentro do consultório, eu nunca tendo criança sozinha. E sempre oriento, quando entra a adolescente, abaixo de 18, entra dentro do consultório, ainda mais se for mulher, menina, eu falo, chama sua mãe, chama seu acompanhante. E oriento, nunca deixe entrar sozinho dentro do consultório. Com o médico, não importa se é um senhor, se é um novinho, se é uma mulher, por questão das histórias de assédio que a gente já viu aí na mídia. Eu tenho filho agora e tenho filho, então assim, jamais eu deixaria e me recuso a atender quando está sem acompanhante maior de idade. A mesma coisa eu faço com idosos. Às vezes vem um idoso, tem uma deficiência auditiva muito grave, às vezes visual, eu vejo que ele não vai ter capacidade de assimilar o que eu vou atender, eu tento atender ele, mas eu peço um acompanhante. Porque do contrário, o que você passa e comunica não é necessariamente que a pessoa absorve. Né? A comunicação é uma coisa muito difícil para todo mundo, né? E é difícil da gente trabalhar. Você concorda sobre isso? Você acha que isso é válido? Daria outras dicas que podem ajudar a proteger tanto o médico quanto o paciente e a clínica? Ô, Caia, um posicionamento muito legal esse que você colocou aí agora. Olha só, pegando um gancho nisso que você falou e buscando uma informação de lá de trás. Eu sei que você é empresário, tem outras pessoas que trabalham contigo também, e isso é válido para bastante gente. Quando lá atrás eu disse que pode ser processado o médico, a clínica ou o hospital, a gente não tem ideia de quem o paciente vai querer processar, mas o paciente pode querer processar qualquer um desses. Agora imaginemos a seguinte situação, você tem um médico trabalhando para você lá dentro da sua clínica, aí o médico, ele não é sócio seu, ele está ali trabalhando durante um determinado período e esse médico vai embora, saiu da sua clínica. Aí passado um tempo chega um processo judicial. Uai, o processo judicial contra a clínica, não é contra o médico, contra a clínica. Ou então contra o médico e contra a clínica, mas não foi você, sócio, dono da clínica, quem deu causa ao problema. Foi aquele médico que estava trabalhando contigo. Daí a importância de você ter um contrato documentado nessa relação entre sócio da clínica e médico. Por quê? Se aquele médico que prestou serviço para você, ele causou algum prejuízo para você, ele fez um atendimento e depois vai ser um objeto de uma discussão judicial, você tem um contrato que assegura essa relação. Você pode chegar e chamar o médico e falar assim, olha amigo, esse aqui foi um atendimento que você realizou, estou sendo processado por conta disso, então isso aqui é seu. Então, você tem que me ajudar. Se a gente tiver despesa com advogado, se tiver despesa com perícia, despesa com um assistente técnico ou até mesmo eventual condenação. Por isso a importância de a gente ter isso documentado. Não é comum a gente ver isso em clínicas médicas, esse documento, esse contrato nessa relação entre profissionais. Eu conheço muita gente que atende para clínicas e não tem contrato, porque fica na informalidade ali, né? Esse é um perigo. Esse é um perigo, porque se eventualmente der algum problema, você tem isso aí. E outra informação também, é muito comum o médico ele se unir com outros profissionais médicos da mesma profissão para atender, formar um consultório. Aí você tem 4 ou 5 médicos que se uniram para montar uma clínica, um consultório, e aí um deles atendeu um paciente que esse paciente não agradou do atendimento e move um processo contra a clínica. Esse problema não é dos demais sócios, é daquele médico que causou isso. Então, é muito interessante fazer um regimento interno ou um acordo de cotista entre os sócios, documentando isso que, numa eventual ação judicial, a clínica não pode ser prejudicada, a pessoa jurídica, que é a clínica, em detrimento do atendimento de um dos sócios. Esses sócios é quem tem que abraçar a causa, vestir a camisa e se colocar em linha de frente para contratação de profissional para defesa, para um assistente técnico e até mesmo na eventual condenação ele tem que fazer a frente disso e não deixar que a clínica responda por isso. Agora, esse médico que seja sócio, que seja um prestador de serviço que presta serviço ali para a clínica, ele pode estar atendendo pacientes normal. E aí, pegando um gancho nisso que você disse, e aí se você tem uma criança, se você tem um idoso, se você tem um paciente do sexo feminino para atender. Olha só, a legislação ela fala que esse direito do acompanhante, ele é previsto numa lei que teve recentemente agora, que em caso de uma sedação parcial, uma sedação total, ou caso a mulher deseje um acompanhante numa consulta, ela tem esse direito. No caso de sedação parcial ou total, é obrigatório. Agora, no caso de uma consulta, ele não é obrigatório, não é mandatório. Mas a mulher tem esse direito, ela pode querer que alguém a acompanhe.
Por parte do profissional, isso aí é mais como meio de defesa dele. N processos a gente vê por aí, a gente defende também, em que se discute se houve ou não um abuso, algo do gênero. E se o médico tem um assistente dentro da sala, principalmente em determinadas áreas onde é preciso um exame físico, isso aí é a salvação. Você pegar e ter alguém junto contigo do lado. Olha, sempre ter esse hábito de ter alguém junto contigo, para que, no eventual reclamação ou discussão nesse sentido, você tenha a prova principal ali. E com relação a outro ponto que você colocou, sobre documentar essas questões, assim, fatos ocorridos dentro da clínica. Olha, se você tem um livro de ocorrência, se você tem, dependendo do documento, ou aonde você vai anotar aquilo ali, às vezes aquilo se perde. Assim, aquilo pode se perder com o passar do tempo. Não tá lá mais ali aquele documento. Agora, o prontuário, você tem a obrigação legal de arquivá-lo por pelo menos 20 anos. Então, se você anota aquilo no prontuário, um eventual incidente que aconteceu, tá ali no prontuário. E a secretária pode ser testemunha, então. Qualquer pessoa, independente se é funcionária do médico, ela pode ser como testemunha. Você não tem outra opção. Ótimo. O que você tem é ela ali pela frente. Então você pega, coloca e anota. Acho muito importante você fazer isso, deixar isso anotado. E às vezes aconteceu... o paciente ia naquele dia, às vezes... o paciente, ele, num processo judicial, pode acontecer que o paciente ele tem uma parcela de culpa. Ele tem uma parcela de culpa. Por exemplo, você chega e fala para o paciente, olha, você tem que seguir esse tratamento. Esse é o tratamento. Você tem que seguir dessa forma, dessa forma, dessa forma. Você tem que voltar aqui numa consulta de rotina para eu avaliar o seu pós-operatório, como é que está o andamento disso, de repente com 15 dias, com uma semana, com 20. Você deixa anotado no prontuário. Retornar com tantos dias. E aí o paciente pega e não retorna. Se o paciente não retorna naquele período, aí uma dica que eu te falo que é muito interessante é você pedir para sua secretária entrar em contato com o paciente. Meu amigo, hoje é o dia da sua consulta. Aconteceu alguma coisa que você não compareceu? Ele vai explicar por que ele não foi na consulta. Ah, você pode vir amanhã ou não pode? Anotar isso no prontuário. Por quê? Às vezes o fato de ele não vir nessa consulta, e se gerou uma complicação, um problema, aquela visita ao médico era de crucial importância, porque o médico ele ia avaliar, ele ia tomar uma determinada conduta, ele ia trocar a medicação, se aquela medicação não estivesse dando resultado, ele ia adotar uma postura ali. E aí a ausência do paciente naquela consulta faz com que o médico não tenha acesso a esse paciente. Então uma dica de ouro é, o paciente não compareceu à consulta na data pré-determinada, pede para a secretária entrar em contato e anota no prontuário. Paciente agendado para tal data, tal data, tal data, não compareceu, secretária entrou em contato, ele disse isso, deixa isso anotado no prontuário, porque se amanhã ou depois ele reclamar um mau resultado, você tem a parcela de culpa dele, que não compareceu na rotina. Então isso é uma dica muito importante para você tomar esse cuidado, porque muitas vezes na rotina, assim, na correria, né, olha, tinha 10 pacientes pela manhã, um veio, você passa batido, vai embora mais cedo e deixa de ter essa atenção. E dentro disso, mesmo se ele não atender, você anota, né? Porque acontece muito. Eu tenho paciente, quando eu opero, hoje mesmo estava operando, oriento, o pós-operatório é fundamental. Falo, eu tenho que te ver no mesmo dia ou no dia seguinte. Ah, doutor, mas eu moro longe, eu só posso daqui a uma semana. Eu falei, olha, tem os riscos de complicação, riscos de infecção, eu preciso te ver amanhã. Se você não quiser comparecer, tudo bem. É um direito seu que você está abrindo mão e é um risco que você está assumindo. Eu sempre já oriento, porque eu peso muito. Eu já tive um paciente que operou comigo glaucoma e a família, assim, era um caso muito triste. O paciente já cego, né, praticamente cego, legalmente cego, uma visão não funcional, e a gente estava tentando salvar o resto de visão dele. E a família queria, porque queria que ele fosse embora pro interior da Bahia, que ele veio da Bahia para operar comigo no glaucoma. Eu operei os 2 olhos, eu orientei, olha, ele não está de alta. E a família tinha sérios problemas. Eu entregava uma receita numa consulta, vinha um acompanhante, na outra vinha outro, na outra vinha outro. Eu anotei tudo no prontuário. Eu tenho uma relação muito boa com o paciente, tanto que eu sei que não vai dar processo, mas eu ficava muito triste, ficava emputecido, que eu falava, cada vez eu oriento, é uma pessoa... E eu falava, vocês conseguiram o mais difícil, que é pagar uma cirurgia particular. Agora o mais fácil, que é usar os colírios para garantir o sucesso da cirurgia, vocês não estão fazendo. Está usando errado ou não está usando. E ele é um paciente que, por ser cego legalmente, né, uma visão muito baixa, ele não consegue ver o colírio. Ele depende das pessoas ajudarem ele, levarem ele.
Então, com isso, eles deram alta, a própria família deu alta para o paciente e levou embora. Eu falei, pô, foi uma pena, porque você sabe que vai ficar cego dali 1, 2 semanas. Então, isso eu anoto sempre no prontuário, mas eu vejo muitos colegas médicos, já trabalhei em vários hospitais grandes em Brasília e já vi muito prontuário vazio, limpo. Isso é horrível. Tanto que, às vezes, quando eu vou atender usando algum sistema, o prontuário estava em branco, eu ficava surtado. Até o meu, porque eu falava algum erro no sistema. Às vezes você esqueceu de finalizar e salvar e o prontuário não salvou. Você fala, perdi o atendimento. Aí quando o paciente pede, preciso de uma segunda via da receita. Eu falo, pede para voltar comigo, a consulta de graça, porque eu tenho que atender de novo, porque eu não tenho como saber. Olha só, às vezes a gente fica pensando, o prontuário é o principal mecanismo de defesa. Sim, o prontuário é o principal mecanismo de defesa. Porque tudo que você fez com relação àquele determinado paciente, numa eventual discussão, que vale ao prontuário. Por isso que o prontuário tem que ser bem escrito. Agora, o prontuário tem a principal função dele, que é o segmento no tratamento. Olha só, você acabou de me dizer que às vezes você pega um prontuário, já pegou um prontuário, tá limpo o prontuário, não tem nada. Olha, e o segmento no tratamento? Seja para dar andamento num paciente seu ou de um colega. Sim. Então, olha que interessante a necessidade desse prontuário ser bem anotado. Sim. Bem documentado. Você falou sobre armazenamento de prontuário. Isso hoje a gente, graças a Deus, a gente vê os médicos largando do papel, migrando para o digital. Eu uso prontuário eletrônico já tem anos, sempre utilizei e defendo. Prefiro do prontuário em nuvem do que em servidor, porque eu vejo que toda clínica aqui tem prontuário com servidor sistemas aí em grandes centros, porque eles estão nesse sistema e tem medo de migrar, acham, vai dar trabalho. As pessoas estão muito acomodadas, mudança traz medo, né? Por mais que seja para melhor. E aí eles ficam com esse receio, ficam com aquele prontuário ali, aquele sistema que às vezes trava, perde. Por mais que é um servidor e tenha uma certa segurança, ele assim como papel pode se perder com o tempo, né? Pode ter algum problema, um ataque, não sei. E dentro disso, você falou 20 anos, mas 20 anos não é muito tempo. Era 20, porque antigamente eu ouvia que era 5, 10 anos para guardar o prontuário. Então agora são 20 anos. É no mínimo 20. No mínimo 20? É uma regra do Conselho Federal de Medicina, no mínimo 20. Seja físico ou seja eletrônico. Eu sou muito favorável também ao meio eletrônico. Você pega... O que é muito interessante, você tem um backup. Você tem um backup. Você ter tudo aqui na nota tem um backup, porque pode acontecer de se perder. Então, é muito importante que você tenha um backup disso tudo. E assim, olha como a tecnologia é maravilhosa, Kai. A gente, hoje, acabou o papel. Antigamente, você tinha que ter uma casa alugada para você colocar o papel lá. Podia pegar fogo, podia acontecer tal coisa. Inundar, tanta coisa poderia acontecer. Hoje você arquiva isso, né? E a gente falando ainda de tecnologia... olha só, é muito normal hoje as pessoas terem um e-mail ou um WhatsApp, todo mundo tem. Então, se o paciente não veio, mais do que você telefonar, você mandar uma mensagem. Opa, nesse telefone eu falo com o Kai? Fala. Kai, hoje era a sua consulta, assim, o doutor tá te esperando para um retorno, o que aconteceu? E você pegar aquela informação e guardar. Então, é muito importante você ter atualizado o e-mail e contato do paciente. Isso é um mecanismo de defesa. Mandou um e-mail, mandou a mensagem. O paciente disse, imagina, num pós-operatório, que o paciente deveria voltar, aí o paciente não voltou, você mandou um e-mail, mandou mensagem, tudo tal, aí o paciente volta daqui mais um tempo alegando alguma sequela, não ficou bom tal, mas ele não voltou. E dentro disso que você falou agora, muito interessante, e eu já conversei com o meu irmão como advogado, né, e vários amigos meus que são advogados, áudio ou mensagem no WhatsApp, porque a maioria fala, não mande áudio, escreva, porque áudio pode ser interpretado de várias formas. Você concorda? Você acha que dentro do consultório é algo até mais prático para você ter um backup, acessar e procurar do que um áudio? O áudio você vai ter que escutar todos os áudios. Mas dentro de um processo hoje, o áudio, ele sim pode gerar dúvidas quanto a entendimento, no caso de um julgamento com o juiz, diferente de uma mensagem bem escrita? Caio, olha só. Vamos lá. Para você pegar um áudio, você não consegue pegar aquele áudio e simplesmente jogar ele dentro de um processo. Você vai ter que salvar ele no local, criar um link de acesso para você fazer esse armazenamento do áudio dentro do processo. Mas assim, o áudio é válido. E a interpretação depende de quem está interpretando. Depende de quem está interpretando. Então a interpretação ela pode ser interpretada de uma forma ela seja escrita, seja ela através de um áudio. Então, a mensagem eu acho mais prático para ler, para olhar, e é mais fácil de você fazer, pegar isso e colocar dentro de um processo, ou se for o caso, se você precisar realizar uma ata notarial, vamos pegar aquilo ali e colocar dentro, levar num cartório para traduzir, para jogar através de um documento público, para colocar dentro de um processo.
Eu acho mais prático a escrita, assim. Não é a regra, não é o que tem que ser. Mas eu falo assim, por uma questão prática, eu gosto. Porque normalmente o áudio você tem que criar um link, dá um pouquinho mais de trabalho. Você cria um link na nuvem, coloca ali o acesso, aí a pessoa clica naquele link, vai na nuvem, tem acesso àquele... É um pouquinho mais burocrático. Nossa, para o advogado isso deve ser horrível, né? É mais trabalho. E uma coisa que eu me recordei agora, até do meu tempo de residência, e é algo que assim, hoje você não vê um paciente entrar no consultório e sentar assim, entra no consultório assim, ou entra assim, o acompanhante entra, às vezes escutando, e às vezes entra no mudo, com uma tela aberta, você não consegue ver. Gravação de consulta, o paciente gravar a sua consulta, isso é permitido? Porque a gente tem o paciente, o acompanhante que quer gravar porque a família pediu para ele gravar e para distribuir isso para a família num grupo de WhatsApp para explicar, o pai com a mãe está com um sério problema, o médico falou isso porque não quer que o médico fale. Mas é uma gravação sem comunicar ao médico. Como que fica isso de gravação? Porque, a meu ver, gera um certo constrangimento. Quando alguém entra com o celular, às vezes, te filmando assim, a primeira coisa que você pensa é, por que ele está fazendo isso? Eu não autorizei, ele vai usar para que isso? Aí depois eu vou entrar e vou contar até uma história da minha época de residência, da minha chefe. O que você me fala sobre isso? Você já deu metade da resposta aí agora para mim. Tem casos e casos. Tem situações e situações. Por exemplo, se você está atendendo um idoso, às vezes o idoso tem dificuldade para armazenar aquilo que você está informando, dependendo da especialidade. Por exemplo, oftalmo, às vezes ele não consegue ler aquilo ali. Então, às vezes ele vai pedir para gravar. Agora, o que é transparência na relação que eu falei no início? A transparência na relação é, Dr. Caio, posso gravar aqui? Eu tenho um problema com armazenamento, guardar isso aqui. Eu posso gravar para quando eu tiver com dúvida eu gravar isso aí? Olha que legal. Ele pediu para você se pode gravar, você tem a oportunidade de explicar aquilo com mais transparência. Com mais transparência. Olha, é assim que funciona. Então você tem a oportunidade de explicar e esclarecer com maior transparência. Não tem problema de nada ele fazer isso. Agora, o que não é legal e também não soa bem. Imagine, a gente tá aqui batendo um papo super agradável e bacana. E aí, de repente, eu tô aqui gravando a minha fala contigo pra, assim, sem te dar a oportunidade de estar sabendo disso. Isso não é legal. Não é ilegal. Nessa conversa direta, eu não preciso da sua autorização para eu gravar. Nessa conversa direta entre médico e paciente, não tem a necessidade de ele pedir autorização sua para gravar. Mas agora, em homenagem ao princípio da transparência, olha que legal. Doutor, eu posso gravar a minha conversa e tal? Agora, se você, médico, perceber que ele está gravando, de repente ele está gravando aquilo ali para te pegar num processo judicial, também não tem problema de você chegar e falar assim, olha, amigo, seguinte, não acho legal, não gosto, você não conversou comigo que você ia gravar, não tô me sentindo bem, não gostei disso. Você não é obrigado a atender os casos de foras de urgência ou emergência. E se a relação entre médico e paciente ela não tá bem, você não tá obrigado a atender aquele paciente. Então, assim, sempre nessa gravação, é legal obedecer essa questão da transparência. E tem mais uma outra coisa. A gente está falando na conversa direta entre eu e você, entre o médico e o paciente. Se essa conversa ela é interceptada por um terceiro que não faz parte dessa relação, aí essa gravação ela passa a ser algo ilegal. Essa interceptação, aí ela não poderia acontecer. Então o acompanhante não poderia gravar, né? Se esse acompanhante está gravando, ele é um terceiro, ele não faz parte dessa relação direta. Perfeito. Assim, você tanto pode questionar o paciente, poxa, não foi legal, isso não foi bacana, assim, me senti uma situação desconfortável em você estar gravando sem eu saber. Conversa comigo, se a ideia é fazer com que você escute depois a minha consulta para você entender o que eu falei, me dê a oportunidade de esclarecer melhor e formar um juízo melhor aqui dentro daquilo que eu estou te explicando. Agora, pode não ser agradável isso, e hoje, com esses infindáveis meios de tecnologia, a gente acaba ouvindo isso. E tem uma coisa bastante interessante que eu já peguei várias vezes em processo. Várias, não foi uma nem duas, não. Assim, inúmeras. O paciente ele faz uma consulta com o médico, ele faz um procedimento com o médico, faz uma cirurgia com o médico, e aí ele procura outro médico para pedir uma segunda opinião. É isso que eu e grava. Aquela gravação que ele está tendo com esse segundo médico, tá tudo certo. E aí ele pega aquela gravação e junta no processo. Olha, eu já tive mais de 10 vezes isso. Ele chega para consultar, começa a falar muito mal daquele primeiro procedimento. E aí, quem está de frente
com esse paciente ou aquele médico com cautela, né? Assim, ele é médico também, vamos entender o que aconteceu, porque pensar que não, ele vai lá naquele outro processo como testemunha, por conta do áudio, ele arruma um baita de um problema por conta disso. E é deselegante, isso não é legal, né? A gente fala mal. Então, é dentro disso até que eu trouxe essa pergunta, porque na minha época da residência, eu lembro de um paciente, quando eu estava com minha preceptora, com minha staff, de um paciente que tinha sido feito um tratamento numa outra clínica e que a pessoa estava falando, usando um contexto todo assim negativo. Eu falei, ela está tentando trazer algo que comprometa ou o outro médico ou a minha chefe. E aí eu vi que quando minha chefe virou de costas para examinar o paciente, a acompanhante começou a filmar escondido o celular na mesa assim. E aí eu avisei ela, olha, escrevi para minha chefe, está gravando. Então ela tomou mais cuidado até no que falar, porque uma gravação dessa seria ilegal, de certa forma. Primeiro por ser um terceiro, como você disse. Mas também, assim, sendo para um médico, assim, seria... Mesmo se fosse o paciente gravando, seria legal? Porque o acompanhante é ilegal, mas e se o paciente gravasse? O paciente ele pode gravar e fazer uso dessa imagem? Sem autorização do médico? Ele pode gravar sem autorização do médico. Ele não precisa da autorização do médico. Pessoal, então é isso. O seu paciente ele pode gravar a sua consulta sem a sua autorização. Quem não pode é o acompanhante. Então, só que não vai falar isso para eles, né? Ele passa lá para o acompanhante. Pega o celular do acompanhante e grava, né? Porque esse acompanhante ele não faz parte dessa relação direta. E olha só, essa questão que eu comentei com você, de o segundo atendimento, o segundo médico que fez uma análise sobre aquele caso que ocorreu primeiro, tem que ter bastante cautela. Porque assim, existe todo um histórico do paciente, desde o primeiro momento que procurou o médico, que realizou o atendimento, que fez o procedimento, tem um pós-operatório. E aí depois ele procura uma opinião de um segundo colega. Assim, aquele segundo colega, ele pegou o barco andando, já pegou o resultado. Não sabe o contexto da história. Você já viu aquela? Tem uma piada que diz que fala assim, depois da onça morta todo mundo quer pisar em cima dela, né? Mas assim, ele não sabe da história assim muitas vezes. Então tem que ter um pouco de cautela. Sim. Quando, peraí, calma. Dê oportunidade do colega avaliar o paciente. Sim. O que é muito prudente e legal? O paciente procurou e ele já é advindo de um outro procedimento, orientar ele. Falou, olha, você tem que voltar no seu colega, dar a oportunidade dele avaliar. Ele já avaliou você, reavaliou novamente, viu como é que tá. A relação entre você e ele se encerrou. Se a relação entre ele e o médico anterior se encerrou e dali para frente vai iniciar um novo tratamento ou reavaliar aquilo ali, também tem que ser com cautela, né? Vamos olhar com cautela, assim. Às vezes você chegar e falar mal de um colega ou de repente julgar aquele caso. Assim, a medicina é uma ciência inexata. Então, 2 com 2 pode dar 5. Você chegar a avaliar, qual é a resposta daquele organismo? O que foi que aconteceu? É bom olhar com cautela. Não, perfeito. Dentro disso ainda, o médico que opera como ghost, que ele é cirurgião de um paciente indireto, quem atende, faz todo o processo de captação, de atendimento, pós-operatório, pré-operatório, é um, mas quem opera é outro, que o paciente às vezes não tem nem ciência. Aí eu tenho 2 perguntas. O paciente pode processar por não ser avisado que ele vai ser operado por outro médico, porque ele não conhece sequer esse outro médico. Esse outro médico, em caso de complicação, os 2 respondem a um processo, já que ele pegou um paciente terceiro. E ainda dentro disso, eu trago uma realidade que é dos mutirões, que existem de atendimentos pelo Brasil, que aí já é uma outra pergunta um pouquinho fugindo, que é, alguns mutirões têm às vezes viés político envolvido com vereadores, isso traria alguma exposição para o médico se ele faz o atendimento ali, e isso for julgado alguma coisa de corrupção depois. Mas também dentro de mutirões, os médicos que operam e às vezes não dão seguimento pós-operatório. Porque acontece muito, a gente vê de paciente ficar cego, infelizmente, mas é claro que os mutirões ajudam muitas pessoas, mas também tem gente que fica cega porque opera sem ter indicação. E na maioria das vezes o paciente nem sabe quem foi o médico que operou, porque ele foi lá na carreta, operou o olho e foi embora. Nesse momento o médico que opera, a meu ver, ele está assumindo um risco de tomar um processo. Aí eu queria saber se é isso, e dentro de tudo isso, que eu fiz bastante pergunta em uma só, né? Vamos lá, olha só. Volto naquele primeiro ponto que eu falei pelo princípio da transparência. Olha só, quando você vai procurar um profissional, seja advogado, seja contador, seja um padre, um médico, quando você procura um profissional, às vezes dentro de uma determinada área, às vezes você pesquisou, ele é especialista, tal, eu vou lá naquele profissional por conta disso. Olha que situação desagradável. Você procura um profissional para fazer um serviço para você, aí você chega lá, não é aquele profissional que fez o serviço. Não é aquele profissional que fez o serviço. Assim, isso não é agradável. Isso você foi enganado. Isso é uma propaganda enganosa. Você foi enganado por conta disso. Agora,
existe uma situação mais complicada um pouco. A documentação médica. Se foi um procedimento, você tem descrição cirúrgica, você tem anotação de tudo aquilo que foi feito. Quem anotou isso, que fez o procedimento? Foi esse médico, esse profissional que não participou daquela relação direta? Foi um terceiro? Ou foi o médico que teve aquele primeiro contato? A situação pode se agravar ainda mais. Porque como você poderia atender um paciente, passar para outro médico operar e você assinar esse procedimento como se você tivesse feito o procedimento? Aí, assim, desdobra até para um processo criminal. Porque, opa, peraí, não foi você que fez. E as implicações de um processo ético? O CFM veda isso, não pode? Você assumir um ato que você não praticou? Não poderia você fazer dessa forma. Só se estiver acompanhando, por exemplo, durante a cirurgia, você estiver lá como auxiliar, digamos assim. Você entra junto, mas não é quem opera, né? Anotar, documentar. Primeiro e segundo cirurgião, que é o que eles fazem, né? Já tivemos caso dessa natureza. E assim, você tem que tomar cuidado com relação a isso. Porque se você não fez o procedimento, você assumiu uma responsabilidade por algo que você não fez. Assim, só de você assumir essa responsabilidade já está errado. Se der uma complicação, piorou. Imagine, um óbito. Quem responde por esse numa eventual discussão de um homicídio culposo? Entendeu? Assim se torna mais difícil. E aí, seguindo no ponto que você falou sobre questões de cirurgia de multirão. Dentro de uma relação de transparência, o paciente que está submetido àquele tratamento de uma cirurgia de multirão, ele não está sendo enganado, ele está sabendo que aquela cirurgia é uma cirurgia de multirão. Olha, a gente vai fazer uma cirurgia de multirão, vai acontecer isso. Então, ele sabe, ou pelo menos deveria saber, que ele vai fazer um procedimento com você e que de repente o acompanhamento vai ser com outro profissional. Uhum. Então, essa transparência na relação, tá tudo certo, tá tudo bem, tá legal. Agora, é importante também, e muito, é que quando esse multirão ele acontece pelo município, pelo estado ou pela União, ou o médico ele é concursado do município, do estado ou da União, ele não responde diretamente num processo civil perante o paciente. Está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Imaginemos a seguinte situação: um médico na rede pública de saúde, a nível de município, estado ou União, ele faz um procedimento e acontece uma falha naquele procedimento. E ele é alvo de um processo. Não pode, jamais. Ele, paciente, tem que entrar com ação contra o município, contra o estado ou contra a União. E o município, estado ou União, se entender que é o caso, no eventual perda de um processo, ele entra com ação regressiva contra o médico. Se o médico responder um processo, entrou com ação contra o médico, ele no exercício de uma atividade pública, ele é parte ilegítima nesse processo. Ele não tem capacidade de responder por esse processo. Qualquer juiz vai tirar ele do polo passivo da ação. Isso num processo civil. Já num processo criminal, ele responde. E num processo perante o Conselho Regional de Medicina, ele também responde. Aí a gente está falando de uma ação indenizatória. No criminal e no civil, ele pode. Porque, decorrente do mesmo fato, o médico pode responder 3 processos. Ele pode responder um processo no CRM, um processo administrativo, ele pode responder um processo criminal, e ele pode responder também um procedimento civil. Então são civil, criminal e administrativo, decorrente do mesmo fato. Aí se você fizer a pergunta para mim, Pedro, qual que você julga mais complicado, que a gente merece uma melhor atenção? Eu vou te falar, é o do CRM. Sabe por quê? Se você tiver uma condenação hoje, vamos bater na mesa, de R$1 milhão, cara, você vende seu carro, seu apartamento, você vende uma filha, você paga essa indenização. No criminal, olha, um médico nunca, assim, eu nunca vi um médico querer cometer um crime. Então, invariavelmente, isso é culposo. Normalmente é culposo. Culposo, assim, dificilmente leva alguém para cadeia, não leva. Então, você tem a oportunidade de você fazer um acordo de não persecução penal, uma transação penal, e até responder ao processo criminal e provar a sua inocência. Tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, no CRM, você vai ter o seu caso julgado pelos seus pares. É alguém que conhece tanto quanto você daquilo ali. E ele pode te dar uma penalidade ao final de um processo, que pode ser desde uma advertência até uma cassação. E aí se caça o seu diploma de médico. Entendeu? Olha que situação você coloca. Então, o processo no CRM, ele é de crucial importância. E você falou sobre cassação do CRM. Existe caso do médico conseguir reverter uma cassação? Olha, o CRM, ele pode, ao final de um processo ético profissional, ele julgar
pela cassação do médico. Essa cassação ela tem que ser referendada pelo Conselho Federal de Medicina. E, assim, há casos em que essa decisão pode ser discutida judicialmente, porque a gente está falando de um processo administrativo. Então, pode acontecer de essa discussão ela virar para um processo judicial. Tá tudo certo. Se ficar comprovado que aquilo ali não era o caso de uma cassação, houve uma falha no procedimento administrativo, assim, o direito de ação, ele é livre. Se vai dar certo ou não é uma outra situação. Você pode processar, eu posso processar você, porque o direito de ação, constitucionalmente, ele é garantido de livre. Agora, se vai ter êxito ao processo, aí é uma outra situação. Perfeito. E então, pelo que eu entendi, o médico que atende hoje no SUS, seja concurso, ou esteja durante uma residência, ou durante um fellow, esteja fazendo uma especialização, não importa. Se ele é um funcionário do SUS hoje, do município, estado, federal, não importa. Se ele for processado, na verdade, ele não responde. Quem responde vai ser os órgãos, no caso. Seria isso? Se a ação for contra ele, ele tem que chegar no processo judicial e alegar que, olha, eu sou servidor público, estou no exercício da profissão de serviço público, comprova isso e pede para que o juiz retire ele do processo, porque ele só vai responder para com o órgão onde ele é vinculado. Se, por exemplo, o paciente entrou com ação contra a União e a União foi condenada em R$10 mil, a União ela pode entrar com ação regressiva contra o médico, mas o médico não responde diretamente perante o paciente. Mas aí dentro disso, isso de certa forma traz um protecionismo para a classe médica, concorda? E aí eu te pergunto também, aproveitando isso dentro ainda do SUS, a partir do momento que um médico aceita trabalhar numa condição, que é o que acontece muito no SUS por aí, plantão, pronto-socorro, onde você não tem as medicações, você não tem como dar suporte e resolver problemas, e às vezes assim, por falta de um remédio, o paciente vem ao óbito, por falta de ambulância para fazer uma transferência ou conseguir uma vaga. Mas pelo que me foi passado quando eu estava na faculdade, assim, se você aceitou trabalhar naquelas condições, você estava ciente dos riscos e a partir desse momento você pode sim ser processado. Isso confere, não? Caio, assim, desculpa, eu me dei o direito de discordar. Por isso, assim, não funciona como uma proteção do médico, porque isso vale para qualquer servidor público. Então não é só para a classe médica, vale para o dentista, vale para qualquer servidor público. Então, qualquer servidor concursado, ele não responde perante o particular. Ele responde no eventual ação regressiva. E também o fato, assim, se você chegou para trabalhar naquele ambiente e ele não tinha condições, aí, assim, é um problema que não é tão somente do médico, já é um problema de gestão. Já é um problema de gestão. Então, cabe a você, médico, opa, peraí, se eu estou aqui para fazer uma cirurgia e não tem tudo adequadamente preparado para fazer a cirurgia, se você faz, você está assumindo o risco. Se você faz, você está assumindo o risco daquilo ali. Então, assim, se não está devidamente adequado, o certo é você não fazer. Então, não é porque eu passei num concurso público, me deparei com essa situação, eu vou ter que aceitar. Não é bem assim. Mas a partir do momento que você aceita e faz, se tiver qualquer, você está se expondo mais. Eu digo isso porque uma vez surgiu para mim uma oportunidade de atender no interior de São Paulo, quando eu tinha acabado de terminar meu fellow aqui. Quando eu cheguei lá, foi uma experiência muito estranha, porque eu cheguei na clínica, fiz mudança, tudo para o interior, sem nem procurar saber. Foi um dos maiores erros, assim, porque me ofereceram assim, não, você vai ganhar X, vai operar tanto, porque o médico quer sair, quem é cirurgião como eu sou, quer operar muito, né? É o maior prazer que eu tenho na vida é operar. E depois de ser pai agora, né? E outras coisas, mas profissionalmente é operar. E quando eu cheguei lá, eu já assustei porque assim, no primeiro dia de atendimento, tinha uma assistente dentro do consultório. Aí a assistente começou a colocar procedimentos, isso era SUS, procedimentos que eu não estava fazendo no prontuário. Eu falei, não vai fazer. Eu não fiz isso. Porque se tiver uma auditoria, você está alegando que eu não fiz isso. Não tem como botar e nem resultado. Você vai criar resultado de um exame? Porque estavam superfaturando as consultas. Nossa. E eu descobri isso no primeiro dia, já fiquei assustado. Mas aí isso eu já barrei. Dei seguimento. Do nada entra uma pessoa, tira a impressora, a Xerox. Não pagaram, a gente está tirando. E aí tinha outros médicos atendendo essa clínica. E ninguém me olhava na minha cara. E eu não estava entendendo nada. Porque eu sempre entro, dou bom dia, boa tarde para todo mundo. E até que daí no desenrolar da semana, falei, não sei, né? Até que um deles veio atrás de mim e falou, cara, o que te ofereceram? Porque a gente tá sem receber tem 3 meses. Eu falei, meu Deus. Desculpa o termo, gente, fudeu. Porque eu fiz aluguel, mudei de cidade, fiz tudo pra cá
E me apaixonei pela cidade, que é perto de Campinas. Eu não vou falar o nome para não ir atrás, eu não sei se eu posso. E aí nisso já me ligou a Dália, eu falei, pô, se eles não estão recebendo... Eu falei, olha, não, mas a pessoa que me contratou não é o dono da clínica, que é o parceiro de vocês. Não, foi um terceiro, eu sou um terceirizado, de certa forma, que entrou ali. Quem me garantiu o pagamento é outra pessoa, por isso que eu estou atendendo. E aí nesse momento eu fui descobrir, peguei a secretária e falei, me mostra onde que é a cirurgia. Ela falou, tá, vamos lá, doutor. Botei no carro, levei. Chegou, era o pronto-socorro da cidade. Eu falei, tá, onde que é o centro cirúrgico? Não tem centro cirúrgico. As cirurgias são feitas aqui na sala vermelha. Quando não tem atendimento, a gente usa ela para fazer cirurgia. Eu falei, o quê? Eu falei, tá, e a sala de anestesia? Não tem anestesista. Eu falei, o quê? Eu falei, tá, essa de recuperação não tem. Eu falei, gente, isso aqui não é nem... Você não pode falar nem que isso é SUS, isso é desumano e completamente errado. Eu falei, não aceito. Liguei pro cara, falei, olha, não aceito. Tá aqui, não vou mais. Você me paga todos os atendimentos essa semana, eu vou tomar o prejuízo do contrato de aluguel, que eu fiquei aí de mais de 10 mil, mas vou embora, não vou ficar aqui nessa situação, porque eu tô vendo que tá tudo errado aqui do que você me falou, não é nada do que pareceu. Então, mas assim, se eu tivesse aceito, no caso, operar, certo? Aí você vê que já é uma bola bem grande, porque eu era um terceirizado e uma prestadora de serviço para o SUS. Mas se eu aceito operar e ter uma complicação diante de tudo isso, um paciente vem a óbito porque eu não tenho um anestesista dando suporte, eu tô assumindo o risco, aí sim eu posso ser processado, não? Ainda assim, se você tiver... olha só, você estava numa clínica particular ou você estava... Se você está vinculado ao SUS, você tem concursado ou está trabalhando pelo SUS, você não responde. Meu Deus. Você responde numa ação regressiva. Quem primeiro faz a frente é o ente público. E o ente público, se ele perder o processo, ele pode entrar com ação regressiva contra você. Agora, se eventualmente tiver um processo criminal, você responde. Se você tiver um procedimento administrativo, aí você responde. Essa exceção é apenas para procedimentos administrativos. E assim, é bastante importante que você deixe isso bastante documentado, tenha tudo isso muito bem anotado, porque não é comum as pessoas, por exemplo, fazer termo de consentimento informado para um determinado procedimento, quando ele está numa clínica, ou ele está no SUS, ou ele está em algum lugar. Só que se você receber um processo, você vai ter que correr atrás daquela documentação. E aonde está essa documentação? É muito comum o profissional fazer um procedimento. Não, mas lá na clínica tem, ou lá no hospital tem. Veja bem, a responsabilidade do hospital, a responsabilidade da clínica ou do médico, aos olhos do judiciário, elas são analisadas de maneira diferente. Para que um médico ele seja responsabilizado, ele tem que ter a análise da culpa. Não basta você ter um dano, um nexo causal, ação, omissão. Você tem que ter a culpa, que é a comprovação da negligência, a imprudência ou a imperícia. O ente, a pessoa jurídica, ou até mesmo o ente público, quando ele está num processo judicial, uma discussão, não se analisa se ele teve culpa ou não. Não se analisa se ele teve culpa ou não. A culpa se analisa do profissional. Se foi negligente, imprudente ou imperícia. A pessoa jurídica não tem essa análise da culpa, não precisa desse requisito. Se ficar comprovado a ação, omissão, o dano e o nexo causal, ela já responde direto. Então, essa documentação, ela é do profissional. Então, você opera em determinados lugares e tal. É importante que você tenha o seu termo de consentimento informado, explicando sobre os riscos, prós e contras, tudo relacionado àquele procedimento. Porque o termo de consentimento, via de regra, do hospital e da clínica, às vezes ele não te serve. Porque você tem um hospital, tem uma clínica que faz N procedimentos. Às vezes ele não tem um termo de consentimento específico para cada situação. E você que é o profissional especialista na área, você é quem sabe os riscos, pró, benefícios, etc. E foi você quem conversou com o paciente. Então é importante que você tenha o seu termo. E dentro disso, ainda sobre os médicos colegas, ainda pegando um pouco da realidade do serviço público, quando alguém é clínico geral, não é pediatra, atende como pediatra num plantão de pediatria, uma criança vem a óbito por um erro, talvez, não sei se... Eu tenho um histórico até que eu tenho pessoal, que eu já vi disso acontecer, onde eu sei que teve uma cagada do médico. E ele não era pediatra e foi um erro dele, mas a família optou por não entrar com processo. Mas se o médico ele não é especialista, e acontece muito, de clínicos gerais atenderem como intensivistas numa UTI, ou como pediatras, até porque o valor do plantão é melhor, se acontece um erro, um óbito, ou um erro médico que seja, isso traz um agravo a partir do momento que ele assume que ele está atendendo uma especialidade que ele não tem na formação? Olha só. Isso é uma discussão gigantesca. Isso é uma discussão gigantesca. Uma coisa é você atender, outra coisa é você se intitular. Então, existem regras específicas do Conselho Federal e Regionais de Medicina para isso.
você se apresentar como um determinado profissional que você não é. Existe uma diferença muito grande entre você fazer algo e você se apresentar como um especialista que você não é. Então, o fato de você se apresentar como um especialista que você não é, isso é vedado. Isso aí não pode, tem regras específicas para isso. Agora, você como médico, a lei, nem o Conselho Regional Federal de Medicina, ele diz que, só pode fazer isso quem é especialista nisso. O que acontece? Você é um baita de um profissional especialista na área de oftalmo. Se um profissional sem especialidade vai fazer o mesmo procedimento que você faz, então ele não tem o conhecimento técnico que você tem. Numa eventual discussão sobre isso, seja no CRM através de uma junta específica médica, seja no judiciário através de uma perícia, pode ficar constatado que houve uma falha, uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia em razão daquele procedimento. Por quê? Não é que ele não pode fazer, ele pode fazer, mas às vezes o conhecimento dele não ia tanto. Então, em razão da falta de conhecimento, da falta de especialização, de falta de capacidade para aquilo ali, ele falhou naquilo ali. Se ficar constatado que ele falhou, ele vai responder. E assim, você fez 1 milhão de cirurgia. Se eu fosse um médico recém-formado, eu não fiz 1 milhão de cirurgia. Eu posso nunca ter feito. Então, a probabilidade de você ter uma falha, uma complicação, é infinitamente menor do que eu. Mas não significa dizer que aquele que é o especialista nunca vai ser processado, ou se vai ser processado, vai ser absolvido. E serve para mim também. Não significa dizer que eu vou ser processado e vou ser condenado porque eu não sou especialista. Depende de cada caso em concreto. Analisa-se realmente a culpa. Se houve negligência, se houve imprudência ou se houve imperícia. E isso vale para um especialista ou não especialista. Se ficar constatado que houve culpa, vai responder por isso. Qual que é a área com mais processo na área da medicina? Rapaz, hoje, a gente tinha aí algumas áreas que eram muito processadas. Normalmente, assim, a área que tem muito procedimento. É uma área que, normalmente, as áreas que tem muito procedimento, assim, normalmente existe mais discussão. E aí, você pode falar ortopedia e traumatologia, ginecologia e obstetrícia, cirurgia plástica. E assim, a gente tem observado que tem crescido muito essa questão. Há uma busca desenfreada hoje muito alta, assim, pela questão estética. E aí a gente vê, assim, observa que, vamos por assim dizer, tem muitas pessoas que trabalham e que talvez não tem o título de especialista, não é tão especialista assim dentro daquela área. E assim, estão atuando na área. Não é que não pode fazer. Não existe nenhum impedimento legal falando que o médico só pode fazer aquilo, foi especialista, tudo bem. Mas assim, a partir do momento que você se arrisca, e que tem muita gente se arriscando em determinadas áreas sem ser especialista, os problemas acontecem. Então, se você tiver muito médico entrando para a área de oftalmo sem ser oftalmo, terão problemas. Se você tem muito médico trabalhando na área de estética, médicos, não médicos, que a gente vê inúmeras profissões hoje aí, especialidades que estão avançando por essa área estética, os problemas começam a aparecer. E assim, não sou eu que estou falando, é a mídia que demonstra aí casos de óbitos que têm ocorrido em determinadas em determinados atendimentos. Agora, é natural se, por exemplo, se acontecer algum problema na sua mão durante um procedimento, a medicina é uma ciência inexata. Então, durante o procedimento, se acontecer alguma complicação, algo inesperado, você é médico. Então, você vai, peraí, eu sei como resolver isso aqui. Isso aqui funciona assim, funciona assim, funciona assim. Nem sempre tudo dá certo. E existe a necessidade, e aí o que entra é a experiência. E se você não está na mão de um profissional experiente, que conhece aquilo ali, às vezes a complicação ela não é tão rápido de ser revertida. Ou então, se for tardiamente, pode nem ser revertida. Pedro, ainda sobre o termo que você falou, hoje tem muito médico, né, que ainda que já faz, né, assim, off-label, tratamentos off-labels, que são tratamentos sem autorização, comprovação ainda, autorização na Anvisa, mas autorizado nos Estados Unidos, por exemplo, práticas internacionais que ainda não são oficiais no Brasil. E muito médico faz, em várias áreas, não só na oftalmologia, mas em outras para tratar certas doenças. Isso é ok de ser feito, desde que você passe para o paciente, ele assine um termo de consentimento que ele está fazendo um tratamento off-label ali, e ele está ciente do risco. Isso é permitido ou não? Olha só,
Pergunta interessante, hein? Veja bem. O fato de você acabou de colocar em prática o princípio da transparência, que é você explicar para o paciente, olha, esse tratamento aqui é off-label, ele não tem uma liberação pelos órgãos nacionais. O nosso direito brasileiro, ele é positivado, ou seja, ele é escrito, ele está documentado. Isso serve também para as regras do Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele tem as regras do que é que pode e o que não pode. A Anvisa tem as regras do que pode e o que não pode. Então, a gente tem isso todo documentado. O que pode e o que não pode ser feito. Se temos aquilo que pode e o que não pode ser feito, a partir do momento que você chega e fala assim, olha, lá fora diz que isso pode, tá, mas ele não está liberado às vezes pela Anvisa, ele é um tratamento que não está sendo reconhecido nacionalmente. Tem que entender que você está usando de um tratamento que é lá de fora, não é brasileiro. Então, as leis são daqui, né? As leis são daqui. Então, como o nosso direito é positivado e as regras do CFM são claras e da Anvisa também, se você usa uma medicação que é liberada lá fora, mas não está liberada pela Anvisa aqui dentro, se ela tiver um efeito colateral, se ela causar algum prejuízo para o paciente, você pode ter um problema. Aí, galera, fiquem atentos, né? Então, não estou dizendo que vai, mas você pode ter. Você pode ter um problema. Dentro disso, partindo agora para umas perguntas um pouco mais descontraídas, até mais que podem pegar um médico no dia a dia em algumas situações, né? Tô na praia com a família, tomando uma cerveja, uma caipirinha, alguém se afoga, alguém passa mal. Eu sou obrigado a atender essa pessoa? Isso é negar socorro? Ou, na verdade, como eu não tenho condições porque eu estou alterado por isso, por ter bebido, eu não devo atender e tá ok? Como que seria isso? Olha só. A partir do momento que você é médico, você fez o juramento de atuar, salvar vidas, assim. E eu vi uma situação bonita demais, assim, achei muito humano, né, no período de pandemia, que teve, assim, no período de pandemia a gente nem sabia para onde correr, o que fazer, o que deixava de fazer. No primeiro momento a gente foi todo mundo para casa e tal. E aí eu vi um médico, cara, um médico chefe de uma UTI, que ele reuniu todos os médicos daquele hospital e chegou e falou assim, o pessoal falou assim, gente, quando nós fizemos medicina e quando nós fizemos o nosso juramento, nossos pais, nossos filhos e toda a nossa família esperava da gente algo. E agora é o momento que eles tanto esperaram da gente e a gente tem essa obrigação. Quem tá dentro tá, quem não tá, pé de baixo e vai embora. Mas assim, eu vou estar aqui 24 horas por dia. Tantos quantos virem, eu vou atender. Porque a minha família esperava isso de mim. E eu vou dar esse retorno agora para minha família, porque é isso que eles esperavam. Achei bonito, achei legal demais. Então, se você tá lá na praia tomando a sua caipirinha, ou você tá no avião, ou o médico aqui do no avião. Olha só, você está muito mais preparado do que qualquer pessoa ali, muito provável. Ótimo. Você está muito mais preparado do que o piloto do avião. Sim. Do que o comissário de bordo. Então, se você é a pessoa mais preparada ali por uma questão de religião, de moral, de ética, se você tem condições de fazer, assim, pelo código seu de ética, nos casos de urgência ou emergência, você tem que agir. Tem que agir, estabilizar o paciente. Então, se você é a pessoa que tem melhor condições de fazer aquilo ali, faça. Perfeito. Até porque eu já socorri várias vezes, não tendo bebido, né? Mas já coincidiu, já tá passando com carro, dentro de moto, para socorrer, carro capotado. No avião, já várias vezes em voo internacional, principalmente, de pedirem quem é o médico. Eu, como oftalmo, né? Eu fiz a TLS, fiz a CLS, fiz cursos de emergência, atuei com emergência quando recém-formado em plataforma de petróleo, mas assim, tô há anos sem clinicar. Então eu sempre conto assim, 2, 3 segundos e espero. Ninguém levantou, eu levanto. Na maioria das vezes, o pessoal que está a bordo, os médicos são mais velhos, eu chego primeiro, mas eu já me identifico e falo, olha, eu sou oftalmologista, tenho curso nisso, mas se você se sentir mais apto, pode assumir o caso, senão eu faço. E aí eu deixo, a pessoa quer pegar, eu falo, ó, eu tenho essa humildade que eu prefiro assim, que a pessoa que está ali tenha quem está melhor ali para ela na hora, né? E uma coisa que me veio à cabeça agora, que foi assunto recente, e até em grupo de colegas meus, em relação à transfusão de sangue, sobre religião. Como que isso fica para o médico, para o hospital, em relação à família? O médico tem um juramento, e aí? A família não quer transfundir, o médico deve, se o paciente está inconsciente, ele tem a religião, o acompanhante está ali, é da mesma religião, falou, não é para transfundir. Aí eu sei que é bem profundo isso, não é nem um pouco superficial, igual eu falei, mas como que fica nisso?
Olha só, quem é esse acompanhante? Esse paciente está consciente ou ele está inconsciente? Inconsciente. Existe algum documento no prontuário informando, relatando? Porque hoje a gente tem, até pelo Conselho Federal de Medicina, as diretivas antecipadas de vontade. Ele colocou isso no prontuário. Ele colocou isso. Existe algum documento informando, olha, eu não quero que me transfunda? Porque aí entra em discussão o direito à religião. Você vê que a discussão religiosa ela é tão profunda que você vê no Oriente Médio grandes confusões assim, e boa parte delas é voltada para a questão histórica de religião, né? Então, assim, o direito à religião constitucionalmente é um direito sagrado. O direito à vida constitucionalmente é um direito sagrado. O direito à liberdade é um direito constitucionalmente sagrado. Olha quanto conflito entra. O direito à liberdade, o direito à religião, o direito à vida, para compatibilizar isso. Você vê, por exemplo, se você pega uma criança, para você atender uma criança hoje, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, uma criança ou um adolescente, você só pode atendê-la se você tiver um termo escrito assinado pelo pai ou responsável. Se você não assinar, se você não tiver esse termo assinado pelo pai ou responsável, você não pode atender essa criança. Olha, agora imaginemos o seguinte, essa criança precisou de uma transfusão. O pai ou a mãe, ele tem essa liberdade de ter esse poder sobre essa criança, de decidir sobre a vida ou sobre a morte? Ah, não, ela é testemunha de Jeová com 5 anos, ela não pode ser transfundida. Como é que fica isso? Olha, assim, existe um Ministério Público hoje que defende esses direitos. Entraria no meio, né? O direito da criança. Se eventualmente você tiver alguma dúvida de como fazer isso, você pode acionar o judiciário. Você pode, peraí, se você, dependendo da situação, você pode acionar o judiciário. Mas na urgência, ali na emergência, no calor do momento, transfunde e vai. Se for menor... Se for menor, sim. Se for menor... Se for maior, aí com a esposa. Peraí um pouquinho. Aí a gente vai pegar o direito internacional para pegar só como exemplo. Uhum. A gente tem alguns direitos internacionais que eles têm uma regra de quem é que decide o quê, em que momento. Por exemplo, e segue mais ou menos a mesma regra da sucessão hereditária. Por exemplo, o marido morreu, o mais próximo, quem é a esposa ou os filhos. Então... No direito comparado, seria mais ou menos essa regra. Então, seria o que é chamado de decisão subrogada. O que é isso? O mais próximo é quem decide algo. Agora, olha que situação complexa. Você não tem nenhum documento, você não tem nada escrito, o paciente está ali e o familiar fala assim, não transfunda, mas não tem nada documentado. Essa decisão a gente teve agora no STF. Por isso que eu tô perguntando. Teve essa discussão agora no STF, falando, se você não tem nada documentado, você não tem nada... Quem disse que aquele camarada que está ali, aquele paciente, não queria ser transfundido? Entendeu? Se você não tem nada escrito. Se você não tem nenhum documentado. E aí, se você deixa de fazer... peraí, eu deixei de fazer, o paciente morreu. Não tem nada documentado? Não tem. De repente, você pode responder por um homicídio. Então, assim, se complexo. você é testemunho de Jeová, escreve que você não quer ser transfundido. Escreve documento, vai no cartório. Do contrário, amigo médico, transfunde. É importante é salvar a vida. Acabou. E compra a briga e deixa. O duro é isso, porque o médico fica assim, vou comprar essa briga? Tem que comprar. Fez o juramento, né? Parte para isso. Assim, pegou o paciente já no primeiro momento a família alegou que é testemunha de Jeová. Peraí, tem alguma documentação informando que é testemunha de Jeová? Não tem? Se tem, traz, coloca no prontuário. É importante esse cuidado. E eu digo assim, indo para situações hipotéticas, né? Pronto-socorro, chega assim, às vezes não está com acompanhante. Eu mesmo, quando eu trabalhava em estádio no Rio de Janeiro... Nossa... Em jogo de futebol... Ali é o caos, né? Eu peguei um paciente que ele infartou, eu estava na ambulância de remoção para levar ele do estádio do jogo do Botafogo. Coitado, ele estava sozinho, sem acompanhante. Ele não tinha um celular daqueles que não é nem digital, que é senha com número Nokia antigo, não dava nem para falar com a família, foi horrível. Mas dentro disso, ele não tinha ninguém, tinha um colega do trabalho. E aí vem essa minha dúvida, porque se a pessoa estiver inconsciente... e a pessoa do lado tiver, mas não é parente, então você não leva em consideração, certo? Você ignora. Certo, exatamente. Porque ela não é considerada nada. Não, é colega, tá, bom, os documentos. Não é parente, a testemunha de Jeová não importa, eu vou transfundir e depois resolve. É isso, né? A vida. Perfeito. A vida, em primeiro lugar. Não, excelente, assim. Acho que a gente conseguiu abordar muita coisa. O bom que a gente pode... Uma última pergunta, tá? Eu tento conter uma última, mas eu queria fazer até mais. Deixa eu ver aqui. Sim, algo interessante. Para a gente talvez fechar aqui o nosso podcast, embora dá para a gente falar mais e depois a gente marca outros. Em relação assim, hoje a gente tem os pacientes indo para a rede social, né? Tratando a gente sabe que hoje a consulta virou algo comercial.
E do mesmo jeito que o paciente elogia o médico, tem os pacientes que criticam, reclamam da clínica, às vezes vão no Google, vão no Instagram, na rede social da clínica, marcam o médico, marcam a clínica e falam coisas negativas ali. E aí, como que é isso? O médico pode processar por difamação, porque isso envolve lei consumidor. Até que ponto isso seria uma difamação, seria uma calúnia? O médico, quando for responder, ele não pode expor o pessoal do que foi o atendimento, porque senão ele está vazando o atendimento médico. Então ele não pode usar essa premissa. Como que o médico deve se portar? Isso a gente teve até Yalabá aqui recente falando como responder, mas dentro de acusações mais sérias, mais graves, né? Ah, a pessoa consultou aqui, falou que ia ficar cega por conta do médico, sendo que não era nada disso. Isso cabe a um processo ou não? Isso são os haters hoje de internet, né? Exato. Olha só. A ninguém é dado o direito de prejudicar o próximo. Tá lá. No artigo 186 e 927 do Código Civil, falando que aquele que causa um prejuízo a outro tem que indenizar. Se aquela atitude do paciente te causou um prejuízo, não tem problema nenhum você entrar com ação contra o paciente. As redes sociais não é terra de ninguém. As redes sociais não é terra de ninguém. Hoje, a gente tem visto aí que um meio de um médico levar o conhecimento, levar para os seus seguidores assim, muita informação, são através das redes sociais. Hoje, assim, é muito forte essa área de tecnologia no sentido de rede social, de você ter boas câmeras, bom microfone, para você fazer um trabalho que fique legal. Isso é gigante. Agora, o paciente não tem o direito de chegar na sua rede social e chegar e falar assim, olha, é desse jeito. Porque se ficar comprovado que aquilo ali te causou um prejuízo, você pode entrar com ação contra o paciente. Você tem que comprovar. Se ficar comprovado que aquilo ali te causou um prejuízo, tranquilamente, você pode entrar com ação contra o paciente. Existem questões. Por exemplo, às vezes você fez algo que realmente foi desagradável pelo seu paciente. É muito legal também você chamar o paciente, conversar, e se ele teve algum prejuízo, realmente você compensar aquele prejuízo. Não ficou bom o que nós fizemos. Se não ficou bom, toma o seu dinheiro de volta. Você teve mais alguma complicação? Eu tive um problema agora com um cliente que um cliente médico que dentro da clínica dele teve um paciente que teve um prejuízo. A gente analisou, ele teve um prejuízo. Não é virar as costas, é abraçar a situação. Qual foi o prejuízo que você teve? Foi esse. É você catar e indenizar. Ninguém pode causar um prejuízo a outro. Causou o prejuízo, você tem que indenizar. Isso serve para tudo. Serve para tudo. Se você catou o seu carro e levou no mecânico, o serviço não ficou bom, você vai voltar lá e conversar com o mecânico. Meu amigo, levei para fazer um serviço, o serviço não ficou bom. Você vai fazer novamente e você vai devolver o meu dinheiro. Por quê? Não ficou bom. Isso serve também para a área médica. Não ficou bom? Abraça o paciente. Fala, não ficou bom, vamos devolver o dinheiro de volta, não vamos abrir espaço para ele falar mal. Porque a rede social é uma vitrine, né? Se ele falar mal, aquilo ali pode ser prejudicial. Às vezes, é melhor você perder um dedo que um braço. Sim. Peraí, isso não foi legal, não foi bem. Agora, se aquilo ali realmente for injusto, você pode até processar o paciente. Agora, dentro disso, eu ia encerrar com essa, mas aí você cutucou uma coisa que eu quero saber, até porque acontece. Paciente na oftalmologia fez a consulta, pegou o óculos, não adaptou, fez numa ótica, não adaptou, e a ótica, às vezes, para não dar uma garantia, fala, não, isso é erro do médico, o médico tem que trocar. Ele que vai pagar seu óculos, que eu não dou garantia. E aí eu te pergunto, porque assim, o exame de refração na oftalmologia é um exame, de certa forma, subjetivo e que depende muito do paciente. O médico que ele faz ali é mudar, usar sua capacidade técnica para observar doenças, mas quem define o grau, até então não existe outra forma, é o paciente falando, tá melhor ou tá pior, e ele escolhendo ali. Porque o médico não tem como enxergar o que ele está enxergando e saber o que é mais nítido, qual é o melhor grau. Dentro disso, para a gente encerrar então, para quem é oftalmologista como eu, o paciente veio e falou isso. Eu sempre dou retorno, falo, olha, a gente tenta, faz quantas consultas for comigo. Até a gente resolver e tentar achar, mas... Porque tem gente que tem dificuldade no exame de oftalmologia de refração, né? Não tem capacidade. O que você sugere para o médico? Olha só, você já deu parte da resposta. O exame é subjetivo e o paciente está insatisfeito. O exame é subjetivo e o paciente está insatisfeito. Você está trabalhando numa área que você depende muito daquilo que o paciente está fazendo.
É igual um otorrino, ouvido, nariz e garganta. Tô sentindo o cheiro, tô ouvindo quanto, entendeu? Tô ouvindo quanto, você depende da informação do paciente. Então é prudente que você pegue e anote no prontuário. Paciente satisfeito de tal forma, de tal forma, de tal forma, de tal forma, indiquei tal coisa. Se ele foi lá e ficou insatisfeito, uma coisa é ter um defeito. Outra coisa é não ter um defeito e ser uma insatisfação do paciente. São coisas totalmente diferentes. O exame é subjetivo e depende da vontade do paciente. Se não teve falha, não teve falha. Você colocou o seu conhecimento de acordo com aquilo que o paciente estava te falando. Tá bom, tá ruim, esse fica melhor. E aí eu uso óculos e eu sei isso muito bem como isso funciona. Às vezes quando você troca de óculos, eu troquei recentemente, aí você demora um pouquinho para se adaptar. Se você tira o óculos também é um pouquinho ruim para se adaptar, é um problema. Sim. Assim, é um problema. Mas assim, não teve um defeito. Não teve defeito. É uma insatisfação do paciente que é subjetivo. Se não teve falha, não teve falha. Agora, o que é prudente fazer é anotar. Porque daí, se você tiver uma discussão judicial, fala assim, peraí, aqui, ó, paciente, fiz isso, fiz dessa forma, fiz dessa forma, fiz dessa forma. E o paciente falou que estava bem. Para ele estava tudo bem. E se estava tudo bem, por que ele tá tendo essa insatisfação agora? Agora, se o problema for no óculos, por uma outra situação, aí o problema é da clínica, né? Do clínica não, da ótica que fez o óculos, né? Perfeito. Pedro, muito obrigado. Da nossa conversa aqui se estenderia. Eu ainda nem falei tudo que passou pela minha cabeça. É muito tema. Dá para falar de aborto, dá para falar de muita coisa pesada aqui e polêmica, né? Mas isso vai ser papo para outros dias. Agradeço pela sua vinda ao podcast. Foi um prazer te receber aqui. Conteúdo de altíssima qualidade aí para quem acompanha. Pessoal, tem o QR Code aqui na tela para você se inscrever no canal e ter acesso direto ao canal do YouTube. Lembre-se que agora tem o Café com Perguntas. Então, ao longo das semanas aí, vocês podem mandar perguntas, certo? Eu separo 3 perguntas para direcionar para o Pedro, sempre para os convidados, para eles responderem em áudio ali no dia a dia, para não ficar aquela coisa corrida e poder trazer solução para você, algo que que não foi falado aqui. Além disso, tem a Pílula da Semana, que eu tento trazer para vocês, às vezes, insights que eu tenho aí dentro dos grupos da parte de gestão, marketing e vendas. Tem o grupo de médicos, onde a gente discute muito sobre esses temas, certo? Traz soluções, como é que fala? Acaba compartilhando as dores, né? E tentando também compartilhar boas práticas. Se você tem interesse em saber mais, me procura no Instagram, vai aparecer aqui para vocês, dr.caiopadua. O Instagram do Café com Doutor é cafécomdoutor.podcast, certo? Lembrando, estamos no YouTube, Deezer, Spotify e Applecast, certo? Em qualquer uma dessas plataformas você consegue escutar. Toda segunda tem um novo episódio. Pedro, para a gente encerrar, onde que o pessoal consegue te encontrar? Rede social, o seu escritório, por favor, aproveita. Falando aqui. Ô Caio, obrigado demais por essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com você, um grande amigo, um grande colega. Assim, parabéns pela iniciativa de estar levando aos demais colegas seus de profissão, assim, conhecimento sobre a área. Isso é muito legal, é humano. Gostei demais dessa iniciativa sua. Agradeço demais pelo convite. Precisando da gente, estamos localizados aqui em Brasília. O escritório é Santos e Maciel Advogados. Você pode entrar lá e procurar na internet Santos e Maciel Advogados. E o meu Instagram é pedroamado.advogado. A gente atua na área de direito médico. Além disso, também temos profissionais no escritório que atendem, dá todo esse suporte. Médico é processado trabalhista, tem problemas empresariais, tem problemas de família e tem problemas também de direcionar a área de direito médico. Estamos à disposição para atendimento em todo o Brasil. Precisando, é só entrar em contato. Caio, mais uma vez, obrigado, parabéns pela iniciativa. Viu? Obrigado, gente. É isso, nos encerramos por hoje. Te espero no próximo Café com o Doutor. Fiquem com Deus.